Ai, glória a Deus. É bom, né, amados? É muito bom, né? E a presença de Jesus é algo tremendo, é algo maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento, um momento de alegria, onde nós estamos adorando o Senhor, que você também possa dar continuidade à adoração, ofertando esse lugar, dizimando, de que os obreiros distribuem os envelopes àqueles que têm um desejo de ofertar nesse lugar. Não é por força, não é por violência, não é por ameaça, intimidação, mas é por amor. Esse momento é um momento onde nós declaramos ao Pai a nossa gratidão em reconhecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em gratidão por essas portas estarem abertas. Quantas das vezes nós entramos aqui precisando ouvir uma palavra de Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre usa um irmão, uma irmã, seja através da palavra, seja através do louvor, seja através de um irmão que está sentado do lado, e a gente sai daqui reabastecido, disposto a continuar enfrentando a guerra, a batalha. Então, por isso, esse momento é um momento de gratidão e de reconhecer a importância desse lugar em nossas vidas. Se você vai dizimar, ofertar, eu vou pedir que todos se coloquem de pé. Nós vamos orar, declarando nesse momento a gratidão que é em nosso coração. Levanta teu dízimo, tua oferta pro alto, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Deus amado, os teus filhos, Senhor, que creem que esse momento é, acima de tudo, um ato espiritual, é um ato, Senhor amado, de amor, é um ato, Deus amado, de comprometimento, Pai. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Pai, que aquele que dá a semente, Senhor amado, que continue, Deus amado, depositando semente sobre os seus filhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por muito mais que o Senhor fará. Que essa semente, Senhor, que os meus irmãos que estarão depositando aqui, ou aqueles que hoje não têm, Pai, mas que em seu coração já entenderam e têm um sentimento de gratidão, de abençoar o Teu reino. Ó Pai, que o Senhor os abençoe a 30, a 70, a 100 por um, Pai. E que tudo, Senhor, sejam benditos, Pai. Que a prosperidade do Teu reino, a prosperidade da Tua palavra, Senhor, nos alcance, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai. Que ao Senhor, a olhar para a vida de cada um aqui, que o Senhor possa contar, Senhor, diante, ó Pai amado, da bênção que o Senhor há de derramar sobre a vida de cada um, Pai. Que nós não sejamos, ó Pai, uma represa, mas que verdadeiramente nós sejamos um rio, um canal, Pai. Um canal que flua, Pai, sobre esse lugar e sobre as vidas, Senhor, que estão aí afora. Muito obrigado por esse momento. Nós iremos dizimar e ofertar a sua casa em nome de Jesus. Digam amém. Vem aqui dizimar e ofertar a casa do Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero me alegrar, ainda que a figueira não
A vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ei, declara isso, igreja. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, Adriane? Aleluia. Vamos para a palavra. 2 Reis. Segundo Reis, capítulo de número 3. Aleluia. 2 Reis 3. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Mesmo que eu não valha nada, o Senhor permanece fiel, Pai. Obrigado, Pai. Todos amém? 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 1. E assim diz a palavra do nosso Pai. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez que era maus aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Verso 4. Então, Mesá, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel:
que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua palavra, Pai. Eu me submeto a ela, Senhor amado, no sentido que eu seja, ó Pai, o menor, Senhor, no meio dos meus irmãos, para que a tua palavra, Pai, tenha liberdade, Senhor, através de mim, para tocar todos os corações. Abra, Senhor amado, o nosso entendimento. Desde já eu quero, Pai, repreender, Senhor, tudo aquilo que possa tirar, ó Pai, a nossa atenção, para que nós possamos, ó Pai, colher tudo aquilo que o Senhor tem de especial para nós essa noite. Essa, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, digam amém. Meus irmãos, texto conhecido, né? Eu acredito que a grande maioria, ou a maioria, já leu esse texto. E é um texto muito rico, muito profundo, que fala sobre um episódio com os 3 reis. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o tema de voltando e fazendo certo. Repita comigo: voltando e fazendo o certo. A Bíblia está dizendo que nesse momento aqui, Acabe havia morrido, assumiu um filho chamado Jeroboão. Jeroboão morreu e assumiu Jorão. A Bíblia diz que esse rei chamado Jorão não foi como seu pai Acabe, mas também diz que idolatria como a idolatria de Acabe. A Bíblia diz que a idolatria desse rei era como a idolatria de Jeroboão. E a idolatria de Jeroboão foi aquela de levantar os bezerros de ouro. Então, idolatria por idolatria não é a
mesma coisa, uma idolatrava menos. Mas verdade é que idolatria não deixa de ser idolatria. A Bíblia continua dizendo aqui que por causa da morte de Acabe, existia um rei que era do reino dos Moabitas, que respeitava muito a autoridade de Acabe. Mas no momento que Acabe morreu, ele se aproveitou e colocou em seu coração de não mais pagar tributos ao reino de Israel. No momento que esse rei, Jorão, recebeu a notícia que esse rei dos Moabitas não iria mais pagar tributo para Israel, ele foi ao encontro do rei de Judá e do rei de Edom. E a partir daí que a nossa mensagem ela começa a tomar um sentido essa noite. Porque verdade é que muitas das vezes pessoas vêm nos procurar buscando uma ajuda. Seja ela de cunho financeiro, seja ela de cunho espiritual, ou seja, numa ajuda física mesmo, de você ajudar com alguma coisa. Todos os momentos, verdade é que sempre tem alguém procurando alguém no intuito de receber uma ajuda. Aqui a Bíblia diz que o rei de Israel, no momento que ele foi afrontado pelos reis, pelo rei dos Moabitas, ele foi ao encontro de Josafá, ele foi ao encontro do rei de Edom, buscando uma ajuda. É como diz aqui no verso de número 5. No verso de número 7. E enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Você vê que a resposta de Josafá é uma resposta de honra diante do reconhecimento e também diante, acredito eu, da amizade que o rei Josafá tinha para com o rei de Israel. Quando ele diz, os meus homens, o meu povo será como o teu povo, o meu exército será como o teu exército, os meus cavalos, o meu exército será como o teu exército. Ele estava honrando o governo do rei de Israel. Até aí tudo muito bem. Aos olhos humanos, perfeito. É como se virasse um amigo e lhe procurasse e lhe pedisse um auxílio. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, estou passando por um problema. Você teria como me acompanhar? Tem uma pessoa que está me afrontando. Você teria como estar do meu lado no momento que eu fosse lá para conversar com ele? Aos olhos naturais, nada demais. O problema está que a minha e a sua vida, ela tem que ser baseada, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Mas pastor é meu amigo, mas pastor é minha amiga. Você precisa entender que a sua vida, ela tem que ser baseada através do Espírito Santo. Hoje de manhã na escola bíblica nós falávamos sobre isso aqui. Falávamos sobre a nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem andava,
o povo de Israel ia atrás da nuvem. Hoje nós não temos mais nuvem, hoje nós temos o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu antes de dar honra a alguém, eu antes de dar honra a um amigo ou uma amiga, eu preciso dar honra a quem? Ao Espírito Santo que está em mim, consultando a Ele, se é da permissão dele que eu vá ao auxílio de um amigo ou não. Mas pastor, é meu amigo, é minha amiga. Ok, é razoável o pensamento. Mas a gente precisa entender que antes disso, eu tenho o Espírito Santo, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente entra em lutas, a gente entra em batalhas, onde não tem a nuvem, onde não tem a permissão, a cobertura de Deus, e a gente começa a passar ventos que não era nosso. A Bíblia está dizendo que Josafá, quando recebeu um pedido de ajuda do rei de Israel, ele simplesmente o honrou de bate pronto. E essa atitude, ela gerou uma cadeia, uma consequência de coisas que poderiam ser evitadas. Quantas coisas, sem antes consultar o Espírito Santo, e eu estou me incluindo também, amém? Eu também me incluo nesse processo. Quantas atitudes que nós tomamos sem consultar o Espírito Santo, a gente entra de cabeça e quando vê já está no meio do problema. A gente já está no meio do processo. No verso de número 8, Josafá vira e pergunta para o seu amigo, já disse que eu estarei contigo, que o meu povo é teu povo, que meus cavalos são teus cavalos, estamos juntos e misturados nesse teu problema. E amigo tem muito disso, né? Amigo tem disso. Não, meu irmão, teu problema é meu problema, e não é bem por aí. Eu já tomei muito na cara por causa disso. E às vezes, porque eu sou pecador, sou humano, sou falho, e às vezes ainda dou umas cabeçadas ainda. A gente entra num processo por amor, por amizade, sem a consulta do Espírito Santo, a gente vai para fazer e às vezes a gente se arrebenta. Josafá, bota esse PGzinho aqui. Eu prefiro que se for para ter, eu preciso ser tocando já, senão deixa zero. Então assim, no verso de número 8, Josafá vira e diz, e ele diz, por que caminho subiremos? Então disse ele quem? O rei de Israel, pelo caminho do deserto de Edom. Tem ajuda, tem momentos que a gente entra para ajudar alguém, e quando a gente se vê, a gente está onde? No deserto. Mas pastor, o meu sentimento é nobre. Mas pastor, a minha intenção é boa. O problema não é esse, o problema é que você procurou honrar primeiro a sua amizade, sem antes honrar aquele que te cobre, aquele que te guarda, aquele que te dá a direção. E nessa, muitas das vezes, quando você percebe, você está no meio de um deserto. Você vai para ajudar, você vai para abençoar, você vai para contribuir, mas quando você para, você olha e fala, caramba, eu estou num deserto. A Bíblia está dizendo que Josafá perguntou, ele falou, a gente vai para o deserto. A gente vai para o deserto de Edom. Aí no verso de número 9, a Bíblia diz assim, e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. A Bíblia está dizendo que saíram os 3 reis, 3 autoridades máximas.
um com problema, porque o problema era de um. O problema era de 3, o problema era de um. Mas 2 acompanharam o problema de um. E a Bíblia diz que, de repente, eles se perderam e começaram a rodear o deserto. Começaram a rodear o deserto perdido. E no 7º dia, acabou a água dos soldados e a água dos animais. Porque pior do que faltar comida é faltar água. Porque poderia faltar comida. Com água, eles iam segurando. A Bíblia diz que aquelas 3 autoridades estavam perdidas no deserto sem o essencial, que é a água. E a água tem uma simbologia muito forte, né? No verso número 10, a Bíblia diz assim: Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou esses 3 reis para o entregar nas mãos dos moabitas. A Bíblia está dizendo que esse rei, após constatar aquele desastre, ele se virou, abriu a sua boca e simplesmente culpou a Deus pela sua atitude. E quantos de nós, de hoje, fazemos coisas sem consultar a Deus, e no momento que está dando tudo errado, eu me viro e digo, a culpa é de Deus. Estou passando por esse problema porque Deus. Mas ele antes não buscou consultar Deus, até porque o rei de Israel era idólatra. Era um cara que levantava bezerro de ouro para adoração. Até então tudo bem. O rei de Israel, Jorão, era um cara idólatra. Era um cara sem a presença de Deus. Mas e Josafá? Daqui a pouco você vai entender que Josafá era como eu e você. Não era idólatra, cria em Deus, seguia os preceitos de Deus, mas entrou no deserto porque cismou de honrar a Deus. Aliás, cismou de honrar o homem sem antes honrar a Deus, sem antes buscar um conselho de Deus, sem antes buscar o Espírito Santo para lhe trazer uma resposta. Não, vai, pode ajudar. Olha, não ajuda. Verdade é que muitos de nós precisamos aprender a dizer não. Porque basta alguém virar e te fazer um pedido que você quer dizer não, mas você não consegue. E o pior, muitas das vezes você até ora, você até pede direção a Deus, Deus te incomoda no sentido de você não ir, dizer não, mas mesmo assim você de birra vai, tá bom, vou te ajudar. E quando você menos espera, fala, caramba, entrei num deserto. Uma vez virou um irmão da igreja, virou para mim, uma igreja que eu fazia parte. Uma irmã tirou um carro para um outro, que o outro não conseguia pagar o carro, eu estou vendo aquela aflição, aquela agonia, daqui a pouco vem ele, pastor, me ajuda aí, pastor. Falei, o que foi? Pastor, caramba, não estou conseguindo pagar a prestação, o carro está atrasado, e pererê. Me empresta R$2.000. Caraca, aí eu olhei, não orei. Eu olhei para a aflição, tomei a aflição para mim e falei, tá bom, filho, passa em casa amanhã para pegar. Ele foi lá, pegou.
Aí o que é? Tal dia não pagou e resumindo a história, aí o carro foi se enrolando e não conseguia pagar o carro, e já me devendo dinheiro, aquela coisa toda. O que eu era para fazer? Orar, né? Vou orar, Senhor, me dá uma direção, o que eu tenho que fazer? Larga esse troço de mão, meu irmão, tá abençoado, dormiu e esquece esse troço e o problema. Não. Meu irmão, tô vendo que tu não tá conseguindo pagar o carro. Fala o seguinte, eu vou assumir o carro. Aí o meu problema, que era 2.000, virou para 6. Porque quando eu peguei o carro, eu tinha que pagar mais prestação, pagar para-brisa, não sei o que, de pneu, 6.000. Fui passar o carro para uma outra pessoa. Porque eu não tinha necessidade, eu tinha mais 2 carros, ficar com 3 carros. Não tinha necessidade disso. Aí peguei o carro, falei, vou passar o carro. Fui passar o carro, anunciei o carro. Aí o cara que veio comprar o carro, o cara se identificou como bombeiro. Eu falei, pô, menos mal. O cara é bombeiro, salário fixo, tal. Passei o carro. O cara me deu uma entrada e ficou de me dar o restante 10 dias depois com cheque. O cara sumiu. Fiquei com 3.000 de prejuízo. Era 2, virou 3. Fiquei com 3.000 de prejuízo. O cara sumiu. O cara não era bombeiro, a carteira é falsa. Olha que balaio de gato. Tudo por quê? Tudo por quê? Porque eu não busquei a Deus. Porque eu não consultei o Espírito Santo. Entrei num deserto que não era meu. Entrei numa briga que não era minha. E muitas das vezes Deus usa pessoas, Deus permite que pessoas venham nos ajudar no momento de guerra, no momento de deserto. Mas essas pessoas vêm com a autoridade do Espírito Santo. Vêm debaixo de uma permissão do Espírito Santo. E vêm como bênção na nossa vida. Vem verdadeiramente como bênção para nos ajudar, para somar conosco. Mas comigo foi diferente, foi como Josafá. Quando vi aqui, ó, ai, acabou a água. Ai, caramba, e agora? Aí a Bíblia diz, verso de número 11. E outra coisa para piorar. Pior ainda é quando a gente cisma de querer ajudar pessoas que não peçam a mesma fé do que a nossa. Porque assim foi Josafá com o rei de Israel. Se baseou numa honra humana, num respeito humano, em quem não tinha nenhum tipo de intimidade com Deus. Por isso, no primeiro momento de dificuldade, no momento que começou a faltar água, ele se virou e colocou culpa em Deus. Estamos passando por isso tudo aqui, ó, tá vendo aí? Porque Deus quis matar 3 reis aqui no deserto. Agora vê. No verso de número 11, a Bíblia diz assim, ó, e disse quem? E disse quem? Tem alguém comigo aí? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Você vê que o problema já tinha acontecido. Josafá viu que ele fez o quê? Que ele fez o quê? Errado. Josafá percebeu que fez o quê? Besteira. Quando ele percebeu que fez besteira, porque já não tinha mais água, todo mundo já murmurando, reclamando, os gados já mugindo, já meio troncho, porque não tinha água, ele falou, caramba, fiz besteira. Eu preciso o quê? Voltar atrás e fazer o quê? O certo. Por isso que eu disse, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, seria voltando atrás e fazendo o que é certo. Josafá entendeu a besteira que fez, no meio de um deserto que não era dele, no meio de um processo que não era dele, no meio de uma guerra que não era dele. E torna a dizer, muitas das vezes, a gente entra em desertos que não são nossos, a gente entra em lutas que não são nossas, a gente entra num processo que não é nosso.
A gente é especialista em entrar em processo dos outros. Muitas das vezes somos futriqueiros espirituais. Se é que eu possa dizer assim. Como a gente gosta de entrar em problema dos outros, sem a permissão de Deus. Esse que é o pior. Porque quando você entra num problema que é de outra pessoa, mas você entra debaixo de uma autoridade, você entra com peso para resolver. Você tem peso para ajudar. Mas quando você entra, estamos juntos. É como eu contei um dos vários episódios que eu tenho, que eu também sou meio cabeção, né? Eu também sou meio emocional. Todas as vezes você olha no pastor, não, eu estou falando de mim. Estou de peito aberto para falar que eu também erro, muitas das vezes. Porque às vezes a gente entra em problemas, a gente em desertos, pela emoção. Ou até mesmo por ter um coração bondoso, uma boa intenção. Sendo que tem um ditado que vai dizer que de boa intenção, lá a casa do capiroto, usar. Ele não conhece a hora de usar. Está indo guiar a arca de volta para Jerusalém, a arca sendo carregada de uma forma errada. De repente os carros de boi passam em cima de umas pedras, um buraco. O carro de boi balança, a arca vai para um lado, vai para o outro. Usar, quando viu, arregalou o olho. A boa intenção de não deixar a arca cair. Quando ele mete a mão, a gente precisa entender que Deus, Ele não requer de nós uma boa intenção. O que Deus quer de nós é obediência. O Senhor quer de mim e de ti obediência. E nesse momento aqui, o que esse filho de Deus, o que esse nosso irmão Josafá deveria fazer é: rei, meu amigo, eu lhe honro, eu lhe respeito, mas deixa eu buscar a Deus. Eu sei que tem coisas, meus irmãos, tem coisas que são iminentes, tem coisas que são para já. Agora tem causas que são específicas e que requer um tempo de oração para que a gente possa buscar a resposta de Deus. Quer ver? Todas as quartas-feiras nós saímos para entregar alimentos aos moradores de rua, amém? Se eu chego lá, eu quero que vocês entendam isso. Se eu chegar, estou vendo que tem uma pessoa com fome, o que eu vou fazer? Eu vou dar comida. Eu vou dar comida. Tem gente, eu vou orar. Estou vendo que está com fome. Vou orar. Não, você tem que dar comida, porque está disponível. Se tu está vendo que tem uma pessoa passando necessidade e tu tem para dar, dá. Mas tem causas que são específicas com essa. Eu vou te chamar para entrar numa luta, numa batalha, o que tu tem que fazer? Peraí, pastor, eu não sei se eu tenho capacidade. Eu preciso saber se Deus está me dando capacidade. Eu preciso se Deus vai me dar autorização de eu estar nessa batalha contigo. Isso sim é uma causa específica. Conseguiram entender? Amém ou não? Amém? Se não, você vai daqui, entende? O cara está na porta da farmácia querendo comprar um remédio, está necessitando comprar um remédio. O cara te mostra, tem 10, assim, não é 10, mas tu tem 100 reais no bolso. O remédio custa 10, não vai te fazer falta? Tu dá os 10 reais. Aí, não. Entender? Mas a causa aqui não estava, a igreja não estava envolvida. Deus não tinha envolvimento nisso aqui. A causa era até uma causa financeira. Josafá, quando entendeu, falou: caramba, eu fiz besteira. Fiz besteira. Eu preciso voltar atrás e fazer da forma como eu deveria ter feito. E eu quero dizer aqui aos irmãos, se tiver que voltar atrás, volte, porque isso não é vergonha. Pior é continuar errando. Pior é continuar no deserto. Pior é continuar num problema que nem é teu. Percebeu o erro? Não tem vergonha não. Volta e faz o que tem que ser feito. E foi o que Josafá fez.
E disse Josafá, verso 11: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Opa, espera aí, vamos começar a fazer da forma como tem que ser feito. Vamos consultar quem? Vamos consultar quem? Me ajuda aí, gente, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Vamos consultar quem? Vamos consultar o Senhor. Porque isso tinha que ser feito lá atrás. Mas já que eu errei, o leite já derramou, não adianta mais. Então agora vamos fazer da forma como tem que ser feito. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E isso é tremendo. Porque o rei de Josafá, no momento que ele pergunta, né? E não existia microfone, não existia som, não existia alto-falante. Como é que era replicado? Um exército com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. O primeiro gritava aqui: tem algum profeta aí? Aí o último que ouvia virava. Ia formando uma cadeia. Tem algum profeta? Alguém sabe se tem algum profeta aqui? Porque nós precisamos consultar o Senhor. Porque nós precisamos consultar o Senhor. Aí isso ia... Alguém lá do meio falou: eu sei quem é. Aí o outro: tem um aqui que sabe quem é. Aí o outro: tem um aqui quem sabe quem é. Aí: traga ele aqui. Era assim, pô. Traga ele aqui. Traga, pô. Aí esse que diz que sabe quem é o profeta, ele fala: isso aqui é lindo demais. Ele disse: respondeu dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A resposta dessa pessoa, desse soldado, é uma carta, é uma referência de quem era o profeta Eliseu. Aqui nesse episódio, Eliseu já tinha feito um prodígio, um milagre, porque quando todos conhecem aquele texto de Elias subindo, né? No redemoinho, não é carruagem de fogo, hein? Elias subiu no redemoinho, não era carruagem que era de fogo. Eu já fui em igreja ver, eu já vi carruagem desenhada de fogo e Elias jogando. É só misericórdia, Senhor. Mas esse Eliseu, ele estava ali quando o profeta subiu, e a capa, ela significa a identidade. Quando Eliseu pediu: ó, me dá porção dobrada do teu espírito, né? Elias, quando estava subindo aos céus, jogou a sua capa, e a capa foi caindo. A Bíblia diz que Eliseu aqui, ó, pegou no alto, pegou a capa, e já partiu ela em duas. Como essa Bíblia, ela não é história da carochinha, quando você para ver, Elias realizou 7 milagres. Brada, quantos milagres esse sujeito aqui realizou? 14. Quando esse homem aqui morreu, não quero fugir muito do texto, mas só para você entender. Quando esse homem aqui, Eliseu, morreu, ele tinha realizado 13. Ele tinha realizado 13 prodígios, 13 milagres. Aí, para que não se levantasse alguém e falasse: tá vendo aí, ó? Pô, falou que é a porção dobrada, 7 vezes 2, 14, só realizou 13. Teve uma batalha num campo, ao lado de um cemitério, onde eles... E de repente o soldado lá guerreando, pum, tomou uma espadada, ele pisou numa cova, já morto, caindo morto, pisou em cima daquela cova, caiu por cima de cova, e ele, o homem bateu morto, quando bateu, aconteceu, olha, a Bíblia é tremenda, né?
Mas se atenta que a mão de Elias. A Bíblia diz que esse soldado, ele estava falando sobre o profeta com relação ao serviço que ele prestava a Elias. E o que eu aprendo com isso? O que eu e você, o que nós aprendemos com isso? Eliseu era um exemplo de servo de um homem de Deus. A referência que esse soldado dá sobre o profeta é: cara, esse profeta realizava, ele era um moço, que era chamado de moço, ele era um servo excelente do homem de Deus. E verdade é que nos dias de hoje, obrigado, meu irmão. Verdade é que nos dias de hoje, vem para essa guerra comigo aí, guerreia comigo. Verdade é que nos dias de hoje, a palavra servo, ela tomou uma conotação pesada, assim como a palavra submissão. A Bíblia diz que Eliseu foi aquele cujo Deus preparou para assumir o ministério de Elias. Para quem tem o costume de ler um pouco a Bíblia, vai identificar no momento que Elias recebeu a palavra de Jezabel, dizendo: vou te matar, e ele ficou com medo, foi para debaixo de uma árvore de zimbro, desejou a morte, e o anjo foi lá por 2 vezes, mandou levantar, comer e falou: longa é a tua caminhada. Mas a partir dali, o Senhor já tinha identificado que o tempo de Elias estava por terminar. Mas antes que isso acontecesse, Deus, com toda a sua sabedoria, tinha que colocar alguém para que caminhasse junto dele, crescesse espiritualmente ao lado dele, para que no dia certo, no tempo de Deus, ele assumisse o ministério profético que era de Elias. Eliseu era um homem, servo do homem de Deus. E verdade é que hoje em dia, quantas das vezes eu ouço um irmão ou uma irmã dizer: olha só, eu não sou servo de homem, eu sou servo de Deus. Dizer que é servo de Deus é muito fácil. Por quê? Porque Deus é um Deus abstrato. Porque verdade é que se Deus fosse de repente como na figura humana, alguns que dizem dessa forma também teriam dificuldade de falar isso. Mas como Deus é um Deus abstrato, é um Deus que ninguém vê e toca, é muito fácil dizer que eu sou servo de Deus. Por não compreender o papel de um homem de Deus. A Bíblia está dizendo que esse soldado, ele reconheceu o serviço de Eliseu para com Elias, o homem de Deus. Eu já disse, e não canso de dizer, a palavra submissão, eu gosto de separar submissão, está abaixo, missão, de uma missão. Quando você está submisso a alguém, significa que você está abaixo para corroborar, para ajudar o cumprimento de uma missão. Então, eu preciso entender isso e eu preciso ser um bom liderado para que amanhã, segundo a permissão de Deus, eu possa ser um bom líder. Então não é pejorativo se eu disser hoje que eu sou servo do homem de Deus. Apesar que hoje as coisas andam meio esquisitas. Mas quando eu reconheço, ainda existe homem de Deus na terra? Ainda existe homem de Deus na terra? Amém ou não amém? Existem homens de Deus ainda na terra? Não é pejorativo eu dizer que eu sou servo do homem de Deus. Porque quando eu sou servo do homem de Deus, eu entendo a submissão, porque eu entendo que Deus tem me colocado a serviço do homem de Deus, para que a missão que Deus colocou sobre a vida do homem se cumpra na terra. A Bíblia diz que esse soldado, ele enfatizou o serviço de Eliseu para com Elias. E abre aspas.
Quando Deus te coloca para andar de um lado de homem de Deus, sinta-se honrado com isso. Sinta-se honrada com isso. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, ele pode ser um homem espiritual, mas ele é homem como eu e você. Ele tem problemas como eu e você. No oculto, o homem de Deus também arrota, sabe? Toma aquela Coca-Cola, solta aquele roupa. De repente, na frente das pessoas, não solta um pum, mas o homem de Deus também solta pum. Porque a verdade é que quando a gente não tem contato, a gente olha o homem e diz, esse é um baita homem de Deus. Nossa, eu queria ser como esse homem de Deus. Eu queria ter a intimidade que esse homem tem com Deus. Aí Deus lhe dá a honra de você andar ao lado do homem de Deus. Aí você começa a enxergar aquilo que você não enxergava. Os defeitos, as limitações, aquilo que não é. Mas ele continua sendo um homem de Deus. A gente precisa entender que quando Deus permite que nós caminhemos lado a lado de uma pessoa, a gente precisa honrar o homem de Deus, a pessoa cujo Deus permitiu que a gente caminhasse lado a lado, aquele que Deus permitiu que essa pessoa venha trazer um crescimento espiritual sobre a nossa vida, de entender, poxa, eu sei que ele é errado, como eu muitas das vezes também sou errado, eu sei que ele peca como muitas vezes peca, tem defeitos que eu nem imaginava, estou falando com um negócio aqui, né? Tem defeitos que eu nem imaginava, pô, mas esse cara mesmo assim, ele continua sendo um homem de Deus. Tem pessoas que Deus permite dar a honra de andar do lado do homem de Deus. Na primeira fala é em oculto. É em oculto, porque quando você começa a caminhar lado a lado, se você começar a ir na minha casa todos os dias e dormir lá, você vai perceber que de repente eu gosto de andar descalço, ou então eu gosto de andar de pantufa. Pô, que troço estranho, eu gosto de andar de pantufa. Não, eu não ando de pantufa, estou dando só um exemplo. Eu não ando de pantufa, mas é só um exemplo. Aí aquilo que você jamais imaginou no dia a dia, no lado a lado, você vai começar a olhar e falar, caramba, eu não imaginava isso. Aí, o que você faz? Mole, tu sabe que eu estou andando aí com o pastor Diego, né? Pô, cara, e todo dia ele anda de pantufa. Está entendendo? Diga amém. A Bíblia está dizendo que um soldado, lá no meio daqueles milhares, ele disse que sabia que lá no deserto tinha um profeta, mas que ele não era um profeta qualquer. Aquele profeta, um dia ele foi um liderado, e um muito bom liderado. Porque se você um dia quer alcançar o posto de líder, se Deus tem isso para a sua vida, você sente isso, honre os momentos que o Senhor tem lhe proporcionado como um liderado, como um servo, para que no dia que você estiver na posição de líder, você possa entender e compreender a essência do chamado. No verso 12, a Bíblia continua assim: e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Muitas das vezes a gente precisa descer do salto, descer da sua posição, descer do seu achismo, descer daquilo que o mundo te coloca como algo vistoso
descer para que você possa ouvir a Deus, descer para que você possa cumprir o que Deus tem para a tua vida, descer para que você possa realizar o que Deus tem projetado para a sua vida. Quando esse aqui, Eliseu, mandou Naamã, quem lembra de Naamã aí? Quando esse homem aqui mandou Naamã descer 7 vezes no Rio Jordão, não é porque o Rio Jordão tinha o poder de curar, não, até porque o Rio Jordão é sujo até hoje, é uma água turva. E tem muitos irmãos aí, líderes, dizendo que você tem que se batizar lá, porque lá é diferente. E o pior, tem irmão que ainda faz isso, vai lá e se batiza de novo. Mas quando ele disse para o general, ó, desce 7 vezes, é porque o general precisava descer do salto dele, de general, e se prostrar. Às vezes o que está faltando na minha e na tua vida é descer. Não é descer para que os outros pisem na sua cabeça, na minha cabeça, mas é descer e deixar com que Deus faça da forma como Ele quer. A Bíblia diz que os 3 reis desceram à presença de Eliseu. O normal seria 3 autoridades máximas. Manda, não é pedido, é mandar ele vir até nós. Mas não. Quando há um confronto entre a autoridade humana e a autoridade espiritual, tenha certeza que a autoridade espiritual sempre falará mais alto. O normal seria, existiam 3 reis. Você vê lá na Inglaterra, foi nomeado agora o primeiro-ministro, né? É como se fosse o presidente da Inglaterra, mas como lá existe uma rainha, lá não é como o nosso governo aqui, existe uma rainha que tem a palavra final, então todas as vezes que é escolhido o primeiro-ministro, ele vai lá, ó, bater cabeça para a rainha, que é a autoridade máxima daquela nação. Aqui, nessa história, não seria diferente. Mandar o profeta vir até aqui, mas não. A Bíblia diz que os 3 desceram. Por quê? Porque com Eliseu estava a palavra do Senhor. Então desça, meu irmão. Desça, meu irmão. Não tenha vergonha de descer, de se prostrar. Não ao homem. Quando digo isso, se prostrar a Deus. Porque em muitas das vezes você se mantém na tua posição que Ele permitiu que você esteja. Ele que permitiu. Essa posição que você tem, foi Ele que permitiu. Desça para ouvir a Deus. Desça para se cumprir o chamado que Ele tem na tua vida. Desça para que Ele possa realizar em ti o efetuar e o querer dEle. Verso 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para o entregar nas mãos dos moabitas. Você vê que o rei de Israel era um cara totalmente sem visão espiritual.
Era um cara sem temor a Deus, pois ele continuava ainda a culpar as suas decepções, as suas derrotas causadas por ele mesmo, colocando a culpa em Deus. Aí o profeta continua. E disse Eliseu, no verso 14: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Olha que tremendo. Ele falou as primeiras palavras que Elias usou para Acabe. Porque se você pegar o segundo livro de Reis, aliás, o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no verso de número 1, o cartão de visita de Elias para Acabe é: vive o Senhor Deus, cuja a face eu estou. Quando você passa a andar com o homem de Deus, quando você começa a caminhar lado a lado com o homem de Deus, automaticamente, aquilo que está nele, passa para você. Então ele vira, ó. Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Que se não fosse a presença desse crente aí, se não fosse a presença desse crente aí, ó, de Josafá, se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Veja a autoridade espiritual desse homem. Depois ele estava falando com o rei. Se não fosse a presença desse crente aí, eu nem te atenderia. Porque Naamã, quando chegou lá na porta desse mesmo homem, chegou também cheio de pompa. Naamã chegou com a sua comitiva, e ele chegou com o seu cavalo, porque a Bíblia diz que ele chegou com os seus carros na porta do profeta. Eu imagino o profeta aqui, ó. Garoto, vai lá fora. Avisa esse cara aí para deitar 7 vezes lá, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que eu não vou nem atender ele. Muitas das vezes, tem algumas pessoas na minha e na sua vida que elas são um diferencial de resposta de Deus. Muitas das vezes você, nós somos um diferencial de resposta de Deus, de resposta de ação de Deus na vida de uma pessoa. Porque a Bíblia está dizendo que o profeta falou, ó, eu só vou atender, porque a mesma Bíblia diz que com ele tinha a palavra de Deus, com ele estava a autoridade de Deus. E se não é a presença de um filho de Deus, se não é a presença do crente, do meu irmão, do teu irmão Josafá, eles continuariam perdidos e o pior, sem água. Você precisa entender que a sua presença faz diferença na vida de algumas pessoas. Você precisa entender que a sua oração ainda faz diferença na vida de algumas pessoas. Assim como a oração de algumas pessoas ainda permite que você ainda esteja de pé aqui dentro.
Quando a autoridade humana foi confrontada com a autoridade divina, a autoridade humana ela tem que se prostrar. Que nessa noite o Senhor esteja derramando uma autoridade divina sobre a tua vida. Porque verdade é que o homem e a mulher de Deus, sem autoridade, é como um sal insípido, só serve para ser pisado pelos homens. A autoridade divina é aquela que te dá capacidade. No momento que um patrão vira para você e meio que te obriga a fazer coisas que vai de contra ao teu Deus, você se levanta com a autoridade e diz: não, não vou fazer. E muitas das vezes você sabe que você é até capaz de ser mandado embora. A autoridade divina é aquela que faz você fechar portas, mesmo que a sua carne grite, para que a tua porta continue aberta. No verso 15, a Bíblia diz assim: ora pois, isso Eliseu falando, trazei-me um tangedor. Só vou atender, só estou atendendo por causa da presença desse crente. Agora me faz o seguinte: me traga um tangedor. A palavra tangedor significa aquele que toca instrumento de corda, aquele que toca instrumento. E através do seu instrumento, ele tem a capacidade de trazer, mudar o ambiente espiritual, abrir as comportas dos céus e fazer com que o céu desça. O que está acontecendo? O rei está esquisito, está querendo matar todo mundo. Cara, o rei não está legal. Que rei é esse? Saul? Cara, procura alguém aí que possa tocar alguma coisa, possa fazer alguma coisa para acalmar esse homem. E alguém no meio deles se levanta e diz: tem um rapazinho, um moço, filho de Jessé. Ele toca a harpa. Não, ele não só toca a harpa, ele toca bem. Ele não só toca, mas ele toca bem a harpa. Davi já tinha recebido a visita de Samuel. O óleo já tinha descido sobre a cabeça dele. Mas ainda não tinha chegado o tempo. Tem pessoas que correm para o palácio. Tem pessoas que Deus tira lá de trás e puxa para o palácio. Puxa. Davi já era ungido rei, mas estava lá quietinho esperando o tempo dele. Davi não correu em direção ao palácio, mas foi o próprio Deus que o levou até ao palácio. E Davi estava lado a lado com a cadeira que já era dele. A cadeira já era dele. Ele estava ali lado a lado.
Mas Davi obedecia o Kairos, obedecia o tempo de Deus. Necessário é na minha e na tua vida primeiro aceitar os processos e depois entender o tempo de Deus na nossa vida. Ele dá só lá. E ouvindo os acordes, e ouvindo as notas, aquela perturbação, o espírito mau que se apossou de Saul ia caindo por terra. A ponto de Saul virar para aquele moço e falar: não vai embora não, fica aqui comigo, eu vou te fazer de pajem, eu vou te colocar como aquele que está sendo preparado. Eliseu disse: me traga um tangedor. Verso 21 ou 24. Vamos lá rapidamente. João capítulo 4, no verso 21 a 24, a Bíblia vai falar assim, ó. A gente precisa entender isso. Porque se tem algo que Deus ainda está procurando, é isso aqui. Verso 21, João 4, 21. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, é porque ainda em nosso meio ainda tem falta daqueles que rasgam o coração para Deus e adoram a Ele em espírito e em verdade. Volta lá para 2 Reis. Volta para 2 Reis 3,15. E sucedeu que tangendo o tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Está entendendo isso? Entendendo isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando o tangedor começou a tocar, o céu se abriu, a presença de Deus invadiu aquele lugar, a mão do Senhor veio sobre o profeta, e no verso 16 diz assim: e disse: assim diz o Senhor. Não era mais um homem, mas era o próprio Deus falando. Fazei neste vale
muitas covas. Manda a casa. Fazei neste vale muitas covas. Pode ser que você entrou aqui nessa noite, tua vida esteja como seco, um vale sem expectativas. Mas o Senhor diz à igreja nessa noite: fazei muitas covas. Quem diz de chuva toda, este vale será de tanta água que vós e o vosso gado e os vossos torna a dizer, entrou aqui nessa noite, que a sua vida esteja seca como um vale, mas o Senhor diz para mim e para ti nessa noite: faça covas. Mas pastor, eu não estou vendo sinal de vitória, eu não estou vendo vento, porque quando há muito é sinal que vai chover. Eu não estou vendo nuvem, o vento está limpo, não está ventando, eu não vejo sinal de chuva, eu não vejo sinal de mudança, não vejo sinal de vitória. Mas Deus fala para mim: faça covas. Eu fico imaginando nesse momento, a cavar as suas espadas e pegava os de um lado espírito e não paravam de cavar, e não paravam de fazer buraco, e não viam nuvem, e não tinha vento, mas algo dentro deles fazia com que eles não parassem de cavar. Enquanto isso, existia um povo bobo, feito um doido, olha lá, olha só, tá vendo aí? Olha lá, tem nuvem, não tem nada, nem ventão. Por isso, os outros estavam lá, cavando, fazendo buraco, e outros, entendeu? Aqui, ó, fazer um buraquinho, só para não dizer que eu não fiz nada, porque tem gente que é assim, ó, buraquinho. O tamanho da tua fé vai determinar o tamanho da tua vitória. Não, você não entendeu isso. É o tamanho da sua fé. Tem muita fé, recebe vitória grande. Quem tem pouca fé, amado, não tem capacidade, não tem sustentação, não tem cova para aguentar tanta água. Porque muitos se baseiam no que vem, outros se baseiam no Espírito. E quem recebeu a palavra no Espírito não parava de cavar. Outros se juntaram até para debochar. Falando aí, a água veio, porque não choveu. Não choveu. Porque Deus faz assim. Deus brotou a água de baixo para cima. No momento que a água veio, aqueles que debocharam, aqueles que riram da tua fé, porque tu estava fazendo coisa de maluco.
Porque às vezes vir para a igreja sem dinheiro é coisa de maluco, coisa de bobo. Alguns até dão calote santo, olha isso. Dão calote santo no BRT para poder estar aqui. Mas não deixa de vir. Não cria empecilho. Tá gravando isso aí? Amanhã o pessoal do BRT vai vir atrás de mim aí. Amanhã o povo do BRT vem que vem em cima de mim. Calote santo, essa é nova, né? Amanhã o povo vem de pau em cima do pastor. Calote santo, pecado é pecado. Mas aquelas coisas de uma vez, meus irmãos, eu aceitei Jesus numa igreja lá em Vargem Pequena. E quando aceitei Jesus, eu estava morando na Barra. E como todo crente passa pelos seus desertos, né? Eu estava a pé nesse momento. Morava de frente para a praia, mas estava a pé. Eu acho que não encaixa direito, mas Deus faz assim. Aqueles desertos básicos. O culto passou um pouco da hora, acabou, Vargem Pequena, uma benção, vocês imaginam, condução, né? Passou a hora do ônibus. Ai, Jesus, e agora? Aí eu tive que pegar um ônibus para o Recreio dos Bandeirantes, lá para o posto 12, e eu morava do outro lado. Aí não tinha ônibus, lá vai eu. É loucura, né? Mas existia algo dentro de mim que me dava a certeza e a garantia de que o que eu estava fazendo era o certo. Pode parecer loucura hoje, as suas atitudes diante de Deus, a sua atitude de fé. Mas amanhã, quando Deus te abençoar, esses que se levantam com um peso de acusação, te chamando de maluco, de ridículo, isso, aquilo, outro, vai te pedir um cadinho d'água. Vai te pedir um cadinho d'água, porque cavaram um buraquinho desse tamaninho. Enquanto tu recebeu a palavra, e a palavra veio de encontro a você, você recebeu no Espírito, e você não parou de cavar. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, de tanta água. Tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Eu encerro essa mensagem te falando duas coisas. A primeira, como eu já disse, se começou errado e identificou o erro, não tenha vergonha. Volte atrás e recomece fazendo certo. E a segunda coisa é que por mais que você não esteja vendo sinais de Deus na sua vida, por mais que você não esteja vendo sinais de bênção na sua vida, você não consegue ver nuvem, você não consegue sentir o vento forte que vai trazer a água, a provisão. Por mais que não tenha sinal nenhum, não deixe de acreditar na provisão miraculosa do teu Deus. Se prepara para a bênção. Se prepara para a surpresa de Deus. Se prepara para a surpresa de Deus. Aprenda a provocar
os milagres de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E nunca perca a esperança nesse Deus que tudo pode. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, aplaudindo o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, meu Pai, que nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar derramando sobre a Tua igreja, Pai, uma porção dobrada de autoridade. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar derramando sobre a Tua igreja uma porção dobrada de fé. Porque a verdade é, como diz a Tua palavra, que sem fé é impossível Te agradar, Pai. Por isso, Pai, nós queremos Te agradar, Senhor amado, com demonstrações de fé. Que nós possamos, ó Pai amado, Te adorar em espírito e em verdade. Pois eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. A Tua igreja crê, Pai. Que o Senhor vai enviar água. Mas tanta água que vai encher a minha vida, a nossa vida, a vida dos meus irmãos, a vida da minha família, a vida até daqueles que debocharam e não acreditaram em mim e no meu ministério. Mas nem por isso eu vou deixar de abençoar, porque o Senhor vai me fazer como um rio, como um canal de bênção. Por isso, Pai, derrame sobre nós autoridade e fé. Fé e autoridade, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado através de nós. Glorificado através de nós. Glorificado através de nós. Glorificado através de nós. Cachou, cananaradas. Aleluia. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. E grande será a obra. Grande será a obra. Creia nisso. Grande será a obra. 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 Creia nisso. Creia nisso. Grande será a obra. Grande será a obra sobre a tua vida, varão. Grande será a obra sobre a tua vida. Grande será a obra sobre a tua vida. Grande será a obra. Grande, 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 grande. Grande será a obra. Grande será a obra sobre a tua vida.
Grande será a obra sobre a tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Grande será a obra sobre a tua vida. Grande será a obra sobre a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixar o aviso para a igreja. Quarta-feira, 19 horas, nós temos o culto, que é um culto voltado para a ação social. E eu quero já, desde já, convidar os irmãos que têm participado da ação social, que no final do culto me procurem, que eu quero ter uma palavrinha com os irmãos que têm participado desse grande projeto. Hoje nós temos cantina, salgados da Guigui. É salgado da Guigui? Não, de quem é o salgado? Salgados da Margarete, maravilha. E mais refrigerante, R$4. Temos aquele bazar maravilhoso pela irmã Rosana, que tem muito abençoado os irmãos, e o dinheiro tem sido recolhido para o projeto de Praça Seca das crianças. E todo domingo, semana que vem, nós temos a nossa Santa Ceia. Se você tem intenção de contribuir com o nosso almoço, procure a irmã Guiomar. Diga a ela: minha irmã, aqui que eu posso trazer uma farofa, uma macarronese, seja o que for, o arroz, enfim. A irmã Guiomar, ela vai te orientar. Às 10 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical. Às 11 horas o culto, a ceia, e depois da ceia nós ceiamos com um maravilhoso almoço que é proporcionado pelos irmãos. Você está convidado a estar conosco aqui. E também tem a campanha do quilo. Então, domingo que vem, não esqueça de trazer também 1 quilo de alimento não perecível, que muito tem ajudado nessa obra de... Amém? Acho que tem mais alguma coisa? Acho que eu falei tudo, né? Amém? Vamos orar. Falta. Sim, a partir do domingo que vem começa a nova lição da Escola Bíblica Dominical. Então procure, aliás, a partir no próximo domingo é o último dia da lição do livro onde nós estamos estudando, da Escola Bíblica. Então você tem até o domingo que vem para juntar aí a fortuna de R$10 para você comprar o seu livrinho, para que no outro domingo você já possa estar com o livrinho, para estar conosco aqui na Escola Bíblica. Amém? Quantos estão felizes aqui com esse culto de hoje? Eu creio que o Senhor falou conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Estamos chegando ao final. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Eu sei que o dia ainda não terminou. E se o Senhor quiser, mesmo eu saindo daqui, Tu ainda pode me abençoar ainda nesse dia ainda. Mas eu quero ser obrigado pelos louvores que foram entoados, Senhor amado, aqui, Pai. Porque nós temos a certeza que o Senhor recebeu cada um, Pai. Nossa adoração no Teu trono de glória. A Tua palavra, Pai, porque cremos, Senhor, que através dela, Senhor amado, o Senhor tem nos orientado, Pai, da forma como nós devemos agir, nós devemos viver, Pai. Muito obrigado, Pai. Pai, em segurança aos nossos lares. Pai, essa semana seja uma semana de resposta. Pode ver vento forte, o barco pode balançar, mas nós sabemos que o barco... E o Senhor estando no barco, nós sabemos, Senhor. Já vamos ver, Senhor amado, o tapete sendo estendido, Senhor amado, em nossa direção. Temos Teu nome. Nós temos para possamos, Deus amado, abençoar a muitos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo culto de manhã. Muito obrigado por esse culto, Pai. Porque o Senhor tem nos dado resposta da nossa vida. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. No nome, que é sobre todo nome. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Estenda as mãos na forma de receber a bênção apostólica. E que o grande amor de Deus,
a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco hoje, amanhã, no decorrer dessa nossa Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Está terminado mais um culto para a glória do